Nós vamos pro Rio de Janeiro falando, vamos calar o Maracanã. Time por time, time por time. Não vejo o Cruzeiro perdendo para o Flamengo em nada. Final antecipada, né? É, final antecipada, galera. As oitavas. Final antecipada. Porque se você ver o nível de jogo, se esses dois aí mantiverem esse nível de jogo, vão pra final. Porque foi um jogo muito disputado, muito tecnicamente bom, sabe? Foi um jogo que não foi amarrado. Vamos acompanhar aqui esse emocionado torcedor do Cruzeiro aí que está bastante empolgado, hein? Eu acho que a empolgação dele tá passando do teto, hein? Vamos acompanhar aqui, nação, o cruzeirense comentando aí, exaltando o Cruzeiro, esse novo Cruzeiro rico, assim, ele falou, hein? Eu acho que eu conheço essa história, hein? Pra fechar, temos a rapaziada lá do Flow Sport falando aí que é uma final antecipada, Flamengo e Cruzeiro. Será, nação, que é uma final antecipada? Vamos acompanhar o vídeo até o final e deixa o seu comentário, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? Qual é, pessoal? Não é o Flamengo, não. É Cruzeiro e Flamengo. E eles já estão ligados já. Eles já estão ligados já. Cruzeiro tem 2 títulos em cima do Flamengo. Nós vamos pro Rio de Janeiro falando, vamos calar o Maracanã. Porque isso aqui é Cruzeiro. Talvez vocês esqueceram. Que farmando aura que nada, Tairane. Sai pra lá. Há 100 anos, desde 1921, o Cruzeiro briga com os caras. Então nós não podemos nos curvar pra ninguém. Principalmente agora que nós é rico. É o que o Léo Pereira tá dizendo aqui. Quem aproveitou, aproveitou, irmão. Quem não aproveitou, agora segura a onda, porque o Cruzeiro pode cair pro Flamengo? Claro que pode! Olha o time do Flamengo. O Flamengo tem um timaço, com grandes nomes, que podem decidir a qualquer momento, mas o conjunto do Cruzeiro hoje é melhor do que o conjunto deles. Time por time, time por time. Não vejo o Cruzeiro perdendo para o Flamengo em nada. Nós não somos bonzinhos. Nós não somos clubes do Sul. Faz mal pra ninguém. Nós não somos. Com todo respeito à história deles. São grandes. Com todo respeito. Mas esses camaradas não disputam na ponta do braço. Ô, gente, o Cruzeiro ficou 5 anos sem jogar direito. 5 anos na luta desgraçada. Os caras aproveitaram, irmão. Deitaram e rolaram. O Cruzeiro voltou 5 anos depois a disputar. O Cruzeiro chegou na semifinal da Copa do Brasil. Cruzeiro chegou em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. No ano de reconstrução. E vou dizer aqui, sem medo de errar, se o Leonardo Jardim fica no Cruzeiro, o Cruzeiro estaria liderando o Campeonato Brasileiro e muito melhor colocado na Libertadores, e na Copa do Brasil a gente estava aí dando tapa na cara dos outros. Vocês vão ver ano que vem. Vocês vão ver ano que vem. Porque nós vamos manter o técnico. Isso é Cruzeiro, gente. Isso não é por acaso, não. O Cruzeiro não é o Fortaleza, que brigou 4 anos. Não, o Cruzeiro não é o Atlético Mineiro, que brigou 4 anos. O Cruzeiro briga há 100 anos. Final antecipada, né? É, final antecipada, galera. As oitavas. Final antecipada. Porque se você ver o nível de jogo, se esses dois aí mantiverem esse nível de jogo, vão pra final. Porque foram... Os dois? Não. Os dois. Quem passar, né, porra? Quem passar... Já falei, o Cruzeiro é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Não é. E foi o jogo em Minas Gerais, né? O Flamengo e o Cruzeiro, aonde, cara, eu acho que assim, eu vi muitas análises sobre esse jogo, né? Umas análises no ponto de vista do Cruzeiro, uma no ponto de vista do Flamengo, mas a conclusão que eu chego é que os dois técnicos foram bem. E os dois times foram muito bem também. Foi um jogo muito disputado, muito tecnicamente bom, sabe? Foi um jogo que não foi amarrado, não foi. Os dois times não estavam com medo, sabe? Porque é isso que a gente vê, né? Você pega um time mais forte, só que você fica ali com medo de perder, medo de tomar gol. Nenhum dos dois times estava com medo. Jogaram, foi uma partida franca, de muita concentração. As duas equipes muito focadas, tecnicamente bem, sabe? Deu pra ver que o preparo pra esse jogo dos dois times foi muito bom. E, assim, o jogo foi em Minas, foi 1-1. Então,
Obviamente, pro Flamengo é um resultado melhor do que o Cruzeiro, mas tem que ganhar em casa agora. Tem que fazer a sua parte o Flamengo e resolver isso no Maracanã semana que vem. E eu vou lá trazer essa classificação pra gente, né? Mas assim, tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro, né, entraram com o melhor que tinham. Tá. E o Flamengo foi curioso porque eu estou aqui já há um tempão criticando o Leonardo Jardim, de fato. Porque, pardal. Mas, na Libertadores ele tá bem. Não dá pra dizer que na Libertadores ele tá mal. Ele foi eliminado com o Brasil e tá meia bomba no Campeonato Brasileiro. Querendo, né, Dava? Mas, claro, os caras querem muito. Libertadores é outra parada. Mas deu pra entender. Pra mim, o único ponto que eu boto dessa escalação dele foi o Emerson Royal, que pra mim tinha que ser o Varela, tá? Mas que não foi mal também. Não, o Emerson Royal não foi mal. Isso a gente tem que dizer também. Eu achei que o Ayrton destoou um pouco ofensivamente, mas ele foi muito bem em recuperações defensivamente. Sim, eu acho que acontece. Eu acho que todo mundo foi bem assim, sabe? Eu não acho que teve jogador que foi mal. Eu acho que o único jogador da partida que foi mal foi o Rojas. O Rojas do Cruzeiro, sim. E a galera, eu queria que você falasse depois também sobre o Matheus Pereira, que a gente vai falar. Claro. Aí o que acontece? A escolha do Bruno Henrique de titular foi uma escolha muito pertinente. Por quê? O Bruno Henrique voltou a ter uma ótima fase, como a gente informou no outro episódio. Ele tem, eu acho que agora 30 jogos e 15 participações em gol, o que é muito para um reserva, tá? O Bruno Henrique é o jogador lendário do Flamengo e tal. Nunca vai ser errado o Bruno Henrique titular, tá? No Flamengo. Nunca vai ser errado. E ele tinha essa opção, ele ou o Pedro. E ele escolheu o Bruno Henrique. Por quê? E ele imaginou de uma maneira, na minha visão, correta, de que o Cruzeiro ia querer ter a posse, ia querer ir pra cima e abrir o contra-ataque. E funcionou, porque o Bruno Henrique teve chance, a Arrascaeta botou ele lá, teve profundidade e tal. Só que o jogo, ele transicionou muito nos momentos do jogo. Teve um momento que o Flamengo teve mais a bola, teve um momento que o Cruzeiro teve mais a bola. Foi um ótimo jogo nesse aspecto, todo mundo querendo jogar, as recuperações. Foi, assim, eu acho que foi o que a gente esperava. Eu acho que foi exatamente isso. Eu acho que é muito louco esse jogo, né? Porque quando o Cruzeiro conseguiu ter a bola, fez o gol. Quando o Flamengo conseguiu ter a bola, depois fez o gol. Então era a briga pra ver quem ia ter a bola, sendo que os dois também atacavam bem em transição. Sim, sabe? Então, tipo assim, foi um jogaço, assim, nesse sentido. E, obviamente, o gol do Cruzeiro sai de uma jogada construída e individual, né? Porque olha esse jogador do Arroio, o Samuelino, você viu a cara dele? Samuelino foi embora. Muito bom. Ele fez a cara. Ele já sabia, putz, deu merda. Né? Muito foda. Deu merda e o Arroio coloca lá do outro lado. Muito bom. Nação, rapaziada aí do Flow Sport, finalizando, como o Lino foi inocente naquela jogada, hein, Nação? Cara, que marcação é aquela? Não necessitava daquele carrinho, daquela maneira, né? Se era para dar o carrinho, tem que dar o carrinho com certeza, para travar a bola, para evitar que o jogador faça uma jogada que iria resultar em gol, né? Eu acho que ele deu o carrinho ali de uma maneira muito infantil e muito, sei lá, cara, inocente demais. É como se fala no futebol, né? Já foi vendido, cara. Jogou muito bem, fez uma boa partida, porém naquele momento ali não necessitava daquele carrinho, na minha opinião. Nação, e aí, vocês concordam com ele? É sim uma final antecipada, Nação? Vocês acham que esse confronto aí, Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, é uma final antecipada? Olha, não sei se é uma final antecipada, mas que é um dos jogos ali mais pesados do sorteio, com certeza sim, Nação. Cruzeiro e Flamengo, dois times aí que jogam muito bem, que se apresentam muito bem dentro de campo, e talvez cole aí uma final antecipada. Não significa que quem passar já seja campeão, porque a gente sabe que a Libertadores não é assim, né? A Libertadores, ela é traiçoeira, ela é bastante complicada, independente do adversário, mas sim, é sim um confronto muito pesado aí, Cruzeiro e Flamengo, e vamos definir na quarta-feira aí no Maracanã, e com certeza o Flamengo vai fazer uma boa partida e vamos passar do Cruzeiro. Nação, e para fechar, o torcedor do Cruzeiro lá empolgado, hein? Bastante empolgado, falando ali que, ainda mais agora que o Cruzeiro é rico, cara, que esse papo de SAF sobe para a cabeça dos torcedores, não é brincadeira, né? Todos os torcedores de um clube, quando tem uma SAF nova aí que está injetando dinheiro, eles ficam bastante empolgados ali, parece que viraram uma espécie de Real Madrid, do Bayern de Munique, sei lá, um PSG. Eles se iludem fácil com esse papo de SAF, né, Nação? É incrível. A gente vê aí os torcedores do Vasco, por exemplo, o torcedor do Botafogo, entre outros torcedores aí que foram, na verdade, iludidos com esse negócio de SAF, né? Até agora, a única SAF que até o momento é elogiável aqui no Brasil é a SAF do Bahia, que também não ganhou nada até aqui, né? Diga-se de passagem, não ganharam nada, ganharam o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, se eu não me engano, e nada mais, né? Até agora nada, mas em termos de gestão ali, de organização, de gerir um clube como tem que ser gerido,
o pessoal elogia bastante a do Bahia, né? Quem sabe lá na frente o Bahia chegue junto aí, né? Começa a morder um título ou outro aí, mas até aqui também não ganharam nada. Nação, deixe seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.